Aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus de estar aqui esta noite, diga graças a Deus. Abra sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 1 e versículo de número 3. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Eu confesso, irmãos, que essa tarde eu me senti um Jacó no Val de Jaboque. Sabe aquele dia que você briga, luta, ora, fala, e Deus espera o último momento para te responder? Então, foi assim. Quando eu fui informado que estaria ministrando, eu cheguei em casa, almocei e fui orar. Pedi a Deus uma palavra. E ora, e levanta da oração, e pega a Bíblia, e abre a Bíblia, e folheia a Bíblia, e nada. E aí ora de novo, e vai, guerreia, chora, diz, Deus manda mensagem, fala o que o Senhor quer falar, e nada. Quando eu desisti, já era quase 7 horas da noite. E aí eu ia tomar banho, e Deus me liberou essa palavra. Quem quer ouvir ela, diga graças a Deus. Está escrito assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Antes de você tomar teu assento, diga comigo: triunfando nos lugares celestiais. Toma o teu assento, exaltando e bendizendo a Jesus. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso. E quem conhece a história sabe que Éfeso era a capital e o centro principal de negócios da Ásia Menor, que geograficamente é localizado hoje na atual Turquia. Era um centro de transporte marítimo e terrestre de grandes importações que chegavam naquela região, tão importante como Antioquia da Síria e Alexandria no Egito. Era uma das maiores cidades do litoral do mar Mediterrâneo, uma cidade progressiva, rica e idólatra. Ninguém conhecia tão bem espiritualmente esta cidade como o apóstolo Paulo, porque no capítulo 19 de Atos, o apóstolo Paulo vai ficar 2 anos dentro desta cidade. E por um homem espiritual que ele era, ele tinha uma sensibilidade espiritual. Logo, quando chega dentro da cidade de Éfeso, ele consegue sentir os principados e potestades que atuavam dentro daquela cidade. Por ser uma cidade idólatra, em que se adorava alguns deuses, como a grande deusa dos Efésios chamada Diana. Dionísio também, conhecido como Deus Baco, Deus do vinho, era cultuado dentro desta cidade. E Paulo, como homem espiritual, Deus agora vai descortinar uma mensagem extraordinária. Você pode perceber que de todas as epístolas de Paulo, Paulo não falou nenhuma tanto de mundo espiritual como Efésios. Por quê? Porque Paulo viveu 2 anos ali e ele sabia a carga espiritual que possuía esta cidade. Então preste bastante atenção nisso. Paulo, quando chega em Éfeso, no capítulo 19 de Atos, ele encontra 12 crentes. 12 crentes que só conheciam o batismo de João, ou seja, o batismo nas águas. Eles não sabiam o que era batismo com o Espírito Santo, eles não sabiam o que era revestimento de poder. E só existe uma forma de nós guerrearmos e lutarmos no mundo espiritual: é estarmos revestidos, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, como Paulo fala em Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 em diante. Ali ele vai falar sobre as armaduras de Deus. É impressionante que ele começa dizendo, aí vem nos primeiros versículos saudando a igreja de Éfeso. No 3 ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele está dizendo que a nossa bênção, ela não é física, ela não é terrena, ela não é carnal, ela não é mundana. A nossa bênção, ela é espiritual. É por isso que crente não busca bênçãos aqui na terra. Para conseguirmos vitórias no mundo espiritual, precisamos de uma chave que abre portas no mundo espiritual, e essa chave chama-se oração. Quem está entendendo até aqui, diga amém. A nossa fé, ela é positivamente extramundo. Isto é, a nossa bênção é espiritual.
E para alcançarmos essas bênçãos, precisamos entrar no mundo espiritual. E de que maneira nós entramos? Através da fé e oração em Cristo Jesus. Se a nossa fé ela não é física, ou seja, ela é espiritual, ela não é racional. Deus nos chamou para vivermos por fé e não por vista. É por isso que a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Deus nos chamou. O caminho da fé é um caminho que não atenta para as coisas que se veem, para as coisas visíveis. É um caminho que não atenta para a emoção, mas exclusivamente para a vontade de Deus. Ou seja, nós não acreditamos porque vemos, nós não acreditamos porque sentimos, nós acreditamos porque cremos por fé na palavra inerrante de Deus. O que Deus está tentando nos ensinar aqui, queridos, é que a fé contempla Deus, enquanto a emoção ela contempla o ego. Tem horas que o crente que vive pela emoção, ele vive uma vida em torno do ego. Ele quer que as coisas aconteçam conforme a vontade de Deus. Pastor Joel, quem vive pela fé, ainda que o ego aponte para cá, a fé está dizendo através do Espírito Santo que habita na nossa vida, vai para cá. Eu estou falando de fé versus razão, razão para cá e fé para cá. Deus está falando para alguém aqui. Talvez você entrou campanha atrás de campanha e ainda não viu nada acontecer. Talvez você entrou campanha atrás de campanha e ainda não viu uma nuvem pequena do tamanho de da mão de um homem. Talvez você entrou aqui ainda e não viu Deus acalmar a tempestade e os vales da tua vida. Você não tem que viver daquilo que você sente, você tem que viver daquilo que você sabe. Isso é fé em Cristo Jesus. Como eu disse aqui, tem horas que Deus espera os 45 minutos do segundo tempo. E você vive por fé e não por vista. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu poderia citar Hebreus capítulo 11, vem falando da galeria dos heróis da fé. Jó. E talvez entrou gente aqui igual Jó, não no mesmo nível de prova. Mas talvez tenha entrado gente aqui com uma prova em um vale tão grande. O mundo está caindo ao redor dele. As pessoas que moram até dentro da casa estão dizendo, abandona teu Deus e morre. Chuta o balde, joga tudo para cima. E a tua razão às vezes diz, é mesmo. Deus não está me ouvindo. Deus não está fazendo nada. Eu acompanhei um caso agora, eu e minha esposa, nós estávamos ajudando um casal a se reconciliar. E eu expliquei, eu dei as armas que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, para aquela esposa reatar com o marido, o marido já tinha decidido sair de casa, abandonar a casa, e eu disse para ela, comece um propósito de oração. De quantos dias? Oração e jejum, de quantos dias? Eu falei, não sei, estabeleça diante de Deus e de você, e espere, confie. Talvez quando você começar esse propósito, as coisas vão começar a acontecer, dando tudo errado. Talvez no meio do caminho você vai sentir vontade de desistir, de chutar o balde. Mas vai até o fim. O justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Ela começou o primeiro dia de campanha. Ela começou o segundo, o terceiro. E cada dia de campanha parece que o marido piorava ainda mais. O marido dizia, eu não quero saber, desiste do casamento, chuta o balde, joga tudo para cima, não quero saber. E ela disse, Eliardi, já está no terceiro dia e cada vez mais vai ficando pior. Eu disse, persista, persevere, e ela vai perseverando. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, e vai indo. Quando chega no último dia, Deus resolveu o problema. Eu não sei qual é o tempo que Deus determinou para te dar vitória, mas persevere e continue firme, porque é o grande o que Ele tem para a tua vida. Para uns Deus faz de uma forma, para outros Ele faz de outra coisa completamente diferente. Nossa fé é positivamente extramundo. Nós vivemos daquilo que não vemos, daquilo que não sentimos. Na ótica humana é louco, parece doideira, mas a fé é isso. Segunda coisa que nós precisamos entender, o apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 6, ele diz assim, e nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele está dizendo que nós ressuscitamos com Cristo quando levantamos a nossa mão. Nós morremos para o mundo, recebemos a vivificação do nosso espírito e ressuscitamos. O nosso espírito foi vivificado e está intrinsecamente ligado em contato com o Criador.
Ele está dizendo que a igreja, ela foi chamada para se assentar em lugares celestiais. O que isso significa? Você morreu para o mundo e foi vivificado para Deus. Significa dizer que os teus problemas você não resolve como o mundo resolve, como a terra resolve. Você é crente, você recebeu uma nova mentalidade de Deus. Você não pensa como a terra, você pensa como o céu. Estar assentado em lugares espirituais, isso fala de posição de destaque. Isso fala de posição elevada. Isto fala que o crente ele está acima do seu tempo. Presta atenção no que Deus está te falando. O tempo pode ser um problema para você, mas o tempo nunca foi problema para Deus. Na hora que Deus decidir dar o basta, Ele vai dar o basta, e o nome dEle vai ser glorificado na tua vida. Então mantenha-se nos lugares celestiais, pensando como o céu pensa, não como a terra pensa. Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Paulo diz assim, e no versículo 15 ele diz assim: despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Só que no verso 14 ele diz: e havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, na qual de alguma maneira nos era contrária, ele arrancou do meio de nós e a cravou na cruz. Ele está dizendo que a nossa vitória não foi só no Monte Caveira. O Monte Caveira foi onde ela começou a ser efetuada. Só que dali Jesus partiu para as regiões espirituais. Ele reuniu principados, potestades, anjos, arcanjos, querubins e serafins. Ele fez uma reunião no mundo espiritual. A Bíblia diz que ele despojou os principados e potestades e os expôs espiritualmente. Ele está tirando as armas da mão de principado e potestade e está dizendo: ei, preste bastante atenção. Eu paguei um preço, eu comprei um povo lá na terra com meu sangue, e todas as vezes que esse povo clamar a mim, vocês não têm poder de intervir, porque eu dou autoridade a este povo. Sabe o que isso significa? Os demônios sabem quem você é no mundo espiritual. Então não desista, não joga tudo para cima, porque Deus tem coisas grandes para a tua vida. Pegou? Não, quer mais? Então vamos embora. Vamos tentar entender isso aqui. Quando a Bíblia diz que o ladrão vem senão a matar, roubar e destruir, ele está falando das características do ladrão que tipifica Satanás. Aí ele diz assim: mas eu vim para que tenham vidas e vida em... Ele está falando de uma ambivalência de reinos. Ele está falando de um confronto de reinos. É reino das trevas versus o reino da luz. É Deus contra Satanás. Agora preste atenção nisso aqui para você pegar a mensagem. Você acha que o diabo é doido de lutar contra Deus? Sim ou não? Não. Porque ele é infinitamente mais fraco em força e em poder. Então há um interesse no mundo espiritual concernente à igreja, a terra, os homens. Os demônios têm interesse na tua vida. O céu, Deus, anjos, arcanjos, querubins, serafins, tem interesse na tua vida, não somente na tua, mas de todos os homens. É por isso que, se de um lado o diabo vem para matar, roubar e destruir, Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. 3 características do ladrão: mata, rouba e destrói. 3 características de Jesus: caminho, verdade e vida. Sabe o que isso significa? Que nós aceitamos a Jesus, mas o mundo espiritual, ele não fica parado, ele vai começar uma guerra, mas nessa guerra só tem um vencedor e uma vencedora. Quem é ela? Eu, você, a igreja do Deus vivo. Tem vitória chegando para a tua vida. Quem toma posse dessa? Pega, irmão, que é no mundo espiritual que eu estou falando. Tem gente que a gente fala, ele fica assim, desanimado. Irmão, quando eu estou ali sentado ouvindo um pregador, que o pregador libera uma palavra, eu já tomo posse. Por quê? Porque eu sei o que sai daqui está saindo da palavra de Deus. Isso tem autoridade sobre a minha vida. Então se estão liberando uma palavra, eu estou pegando. Entendeu? Se estamos falando de uma ambivalência de reinos, de uma guerra, de um conflito de reinos, e o grande interesse desses 2 reinos é a vida dos homens na terra,
Eu estou dizendo que o diabo, ele não tem poder de destruir a igreja. Enquanto o povo de Deus estiver no centro da vontade de Deus, eles podem até lutar, mas vai cair. Eles podem até se levantar, mas vai ter 2 trabalhos. O primeiro é o de levantar, o segundo é de cair. Mas a guerra não para. Vencemos batalhas, mas a batalha definitiva ainda vai ser vencida. Quem conhece a Bíblia sabe do que eu estou falando. Eu não vou entrar aqui nesse quesito. Se nós estamos falando de um conflito de reinos, é mais ou menos assim. O crente está num vale tremendo, numa luta tremenda, e os demônios estão olhando. Agora ele para. Quer ver? Irmão, o diabo é covarde. O diabo, ele não pode te atacar pessoalmente, porque há uma autoridade sobre a tua vida. Escuta isso que eu vou falar para vocês, que é muito sério. O diabo, ele respeita a legalidade, pastor Marcos. Deus também respeita a legalidade. Isso significa que o diabo só entra quando a brecha é aberta. O diabo só entra quando há uma legalidade. Por isso que a Bíblia diz: não des lugar ao diabo. Abriu a brecha, ele entra. Enquanto está fechado, está blindado, está revestido, ele vai lutar e morrer na praia, porque a vitória será tua para a glória do nome de Jesus. É por isso que o crente, ele tem que vencer as guerras, as batalhas espirituais, tem que fechar as legalidades espirituais. E nós enfrentamos batalha em várias áreas da nossa vida. Ou melhor, existem vários tipos de batalhas espirituais. Eu podia te falar de vários aqui. Eu vou te falar de 5. Existem batalhas espirituais no nível pessoal. Tem batalha que você trava pessoalmente. É Deus, você e Deus, e não tem mais ninguém. Mas e se eu chamar a irmã, eu vou falar aqui porque é minha amiga, irmã Cíntia, mulher de Deus, de oração. Ela vai orar, mas é uma batalha sua e de Deus. Presta atenção nisso que eu estou falando. Que isso, Eliardes? Então, irmão, não pode me ajudar? É uma guerra particular tua. E sabe quem passou por isso? O próprio Jesus. Lembra quando ele foi levado ao Getsemane? Quando ele foi ao Getsemane com os discípulos orar? Levou todos, vamos orar, exceto Judas. E aí ele pega os 3 mais próximos à parte, Tiago, Pedro e João, e leva mais à parte. E diz: olha, está chegando a minha hora. Eu tenho uma batalha para ser travada, e vai orar. E aí os irmãos Pedro, Tiago e João começam a orar, e todos os outros discípulos, em particular, os 3, começam a orar e vai cochilar. Por quê? Porque a guerra não era de Pedro, de Tiago, nem de João, era deles. Tem gente aí que está fazendo os outros de moleta espiritual. Está se escorando. Sabe quando que vai ter vitória? Diga para mim. Nunca. Tem gente aí que está dizendo: porque meu filho é pastor. Então se meu filho é pastor, nem preciso orar. Não é assim não, irmãos. São batalhas pessoais. Tem batalha que é você que vai ter que lutar. Se você não colocar a cara no pó. E aqui eu vou falar: não tomar vergonha e parar de ser preguiçoso. Nada vai fluir. Agora quando você começar a orar, Deus vai descer na terra e te dar vitória. Tem horas que é horas de agonia. É batalha pessoal, é hora de chorar. Ninguém pode lutar por você. Segundo nível de batalha é o nível coletivo. Exemplo, é quando a igreja do Senhor, os santos se unem em um propósito de oração. Lembra de Pedro? Pedro está preso. E aí a Bíblia diz que a igreja começa a orar. Jesus liberta Pedro. Jesus faz o milagre. Tiago já morreu, Pedro também vai morrer, liberta Pedro. E a igreja está orando. É um nível de batalha coletiva. É como o pastor Marcos faz aqui com o pastor Eliseu. Vamos orar pela ilha do governador. Vamos impetrar a bênção de Deus sobre esse lugar. Eu me lembro, os pastores aqui se lembram, que no ano de 2002, 2003, 2004, a ilha era guerra quase todos os dias. Era facção de ADA, de Comando Vermelho invadindo, era morte no Dendê, no Bugue-Ugue. A igreja entendeu essa palavra, começou a tomar posse e orar. E os demônios têm que sair quando a igreja ora. É o nível coletivo, nível pessoal e nível coletivo. Terceiro, nível local. Tem guerras que você vai enfrentar em determinados locais. E aí também acaba sendo um pouco pessoal, mas é uma guerra local. Por quê? Porque se você sair dali, a guerra acaba. O problema é quando você volta para ali. E eu já comecei a entender que tem lugares que o próprio Deus te coloca lá, você aprender com Ele. Você diz: não, eu vou sair.
Escuta isso aqui que eu vou te falar. Se fosse por você, você já tinha saído há muito tempo daquele lugar lá. Se fosse por você, você já tinha saído muito tempo daquela vizinhança lá. Se fosse por você, você já tinha chutado o balde muito tempo, saído do trabalho. Se fosse por você, mas como é Deus que rege a tua vida, permanece, porque a vitória vai chegar. Tem horas que Deus te encurrala em determinada situação, como Daniel está dentro da Babilônia. Era uma batalha local, pastor Joel, era Babilônia. E guerrear na Babilônia é desfavorável, porque na Babilônia não tem templo, na Babilônia não tem sacerdote, na Babilônia não tem sacrifício. Na Babilônia, as harpas estão penduradas nos salgueiros. Babilônia significa estar longe do seu solo pátrio, lugar desfavorável. Por isso que às vezes é tão fácil a gente ser crente quando a gente entra dentro dessas portas aqui. Sabe por quê? Porque aqui está todo mundo no mesmo propósito, aqui está todo mundo no mesmo objetivo. Talvez você entrou aqui e disse: Senhor, estou saindo revigorado pela tua palavra, mas amanhã eu vou chegar naquele local de trabalho e aquele gerente que é macumbeiro, que é espírita, que é oprimido, que me persegue, vai voltar. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você esteja como Daniel, já prepararam a cova dos leões para te jogarem dentro, mas se Deus está contigo, se prepara, porque é nesse lugar que Ele vai te exaltar. Eu estou liberando uma palavra de Deus para a tua vida. Talvez você entrou aqui dizendo: esta noite eu estou convivendo no meio de leões. Deus vai fazer de você um Daniel. Quando botar o joelho no chão, o leão vai ter que jejuar por causa da tua oração. É a guerra local. Você quer chutar o balde, você quer cair fora, mas Deus diz: fica. Irmão, presta atenção no que eu vou te falar. Guarde isso aqui agora. Não aceite sair daquele trabalho. Se você sair daquele trabalho agora, do jeito que você está, não sei por que Deus me mandou falar isso aqui, mas você vai sair de uma forma que Deus não quer que você saia. Se você esperar o tempo de Deus, Ele vai fechar a boca do leão e todo mundo vai ter que ver que o Deus de Daniel é na tua vida. O nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Deus está te dizendo: não é no teu tempo, é no meu tempo. Deus está te dizendo: eu tenho um propósito nesta causa. Deus está te dizendo: eu estou no negócio. Então espera o tempo de Deus. Tem gente aqui que está dizendo: eu vou sair do casamento, meu marido não para de beber. Deus está dizendo: não sai. Não sai, porque Deus ainda liberta. Tem gente aqui que está dizendo: já desisti de orar pelo meu filho. Não desista. Não desista, porque Deus ainda está dentro da causa. E tem vitória de Deus que vai chegar na tua vida. Eu já te disse que o tempo é um problema para você. Para Deus Ele não é problema. Ele é Senhor do tempo. Você anda no Cronos, que é o tempo do homem. Deus anda no Kairos. E na hora certa e no momento certo Ele vai fazer o nome dEle ser glorificado na tua vida. Nível de batalha nacional. E esse eu acho, pastor Eliseu, que a igreja deveria começar a orar. Porque tem principados e potestades atuando no nosso Brasil. Deliberadamente. O negócio está escrachado. Irmãos, eu tenho pedido a Deus todos os dias o arrebatamento da igreja. Cada vez que eu ligo o jornal, não tem nada de bom que passe no jornal, irmão. Só zika vírus. Negócio de zika aí. Coisa do inferno. Então nós precisamos orar. Lembra de Daniel? 21 dias de oração e jejum pela nação de Judá. O povo estava no cativeiro. Daniel poderia pensar assim: eu estou me lixando. Ninguém quer saber de orar pela nação, porque eu vou ficar me matando sozinho. Mas não, pastor Joel. Daniel insistiu ali, batalhou. Presta atenção nisso que eu estou falando. Tem crente que só sabe chegar no Facebook e ficar amaldiçoando a nossa nação. O Brasil não presta. Teve um dia que eu falei para Deus assim: Senhor, se o Senhor me desse uma condição, eu ia morar fora do Brasil, porque aqui a corrupção está insuportável. Eu sei que em todo lugar tem, mas o Brasil, meu irmão,
Aí Deus falou para mim, por isso que eu te dou, você tem que ficar no Brasil. Toma na cabeça, para parar de ser besta. Aí eu falei, mas Deus, por quê? Ore pela sua nação. E quando Deus falou isso para mim, eu comecei a prestar atenção. Já reparou, queridos, que quando você liga a televisão e começa a dar noticiário, existem demônios que atuam em regiões específicas. Por exemplo, agora é a zika, para tudo quanto é lado. Há um tempo atrás era a dengue. Quem é um pouquinho mais velho aí lembra da cólera. Quem é mais antigo ainda lembra da tuberculose. E aí eu não estou falando só de doenças. Tem época que o tráfico de droga está uma favela saindo e invadindo a outra. E aí você pensa, não, é local, é na Ilha do Governador. Em 2003, 2004, a guerra não era só aqui, pastor. Era em todo o Rio de Janeiro, uma facção saindo e invadindo a outra. A gente tem que abrir os nossos olhos espirituais e começar a ter percepção espiritual, como Paulo tinha. Nós precisamos identificar que é um espírito que está atuando no mundo espiritual. Tem época que é matança só em morte, só em faca. Centro da cidade, recentemente, é uma notícia atrás da outra. Alguém esfaqueado, alguém esfaqueado, alguém esfaqueado. E por que não falar que tem época que é só estupro na televisão? Tem época que é mãe abandonando bebês. Tem época que é pai matando filho. Aí vai uma atrás da outra. Aí você fala, gente, mas o povo está vendo notícia, parece que não entende nada, vai acontecendo, faz a mesma coisa. É um espírito que está trabalhando nos bastidores espirituais da nossa nação. Mas eu vim aqui como profeta para dizer, a igreja não está dormindo, ela está acordada e vai repreender esses demônios. Ai, derebe andaraçai geracalamanácia. Quinto nível de batalha espiritual. Quinto nível de batalha é aquela que é espiritual. Fala a verdade, irmão. Tem hora que dá vontade de você agir do teu jeito, é ou não é? Sim ou não? Ou é só eu que sinto isso? Mas Paulo diz o quê? Que a nossa luta não é contra nem... Isso significa que não é no grito que nós vamos vencer. Isso significa que não é com teu poder de argumentação que vai resolver nada. Você não tem o poder de resolver nada aqui na terra, no mundo físico. Você precisa resolver as coisas no mundo espiritual. Cameraman, foca mais aqui, dá uma foca aqui, chega perto. Eu vou dar um exemplo porque tem irmãos que estão lá atrás e não vão conseguir ver. Mas presta atenção aqui. O mundo físico, ele está assim, ó, em cima do mundo espiritual. Olha para cá, ele vai focar, eu vou botar o microfone aqui. Entendeu não? Tudo que acontece no mundo físico é um reflexo do mundo espiritual. Você precisa entender que ninguém está numa área neutra. Não existe uma área neutra. Ou você está sob influência de Deus, ou sob ataque do diabo. O ímpio está lá fora, eu sou ímpio, não sou crente, não gosto de crente, não quero saber de nada de crente. Outro dia, um jovem, adolescente quase jovem, chegou para mim e disse assim, Eliardi, eu disse, oi. Ele disse assim, meu pai é justo. Ah, ele serve ao Senhor? Não, mas eu acho que meu pai vai para o céu. Eu disse, é? Ele disse, é. Eu falei, por quê? Ele disse, porque meu pai é o cara mais justo que eu conheço. 17 anos de idade, quase 18. Falei, é mesmo? Ele disse, é. Meu pai não rouba. Meu pai odeia cigarro, cachaça, bebida, droga, cocaína, não faz nada disso. Meu pai, presta atenção nisso, Eliardi. Meu pai, ele ama a família, o casamento, nunca traiu minha mãe, vive uma vida justa, reta diante de Deus. Meu pai é melhor do que muito crente. Aí ele diz, você acha que se meu pai não aceitar Jesus, ele vai para o inferno? E aí, irmão? Pergunta difícil de responder, né? Aí se você falar vai, ele diz, mas e o crente que faz um bocado de besteira? Mas e o crente que dá cheque sem fundo? Também vai. Tem crente, né, irmão, que só Jesus. Ele se converteu, mas o espírito de pilintra continua ali atuando. Eu conheço um irmão que Jesus Cristo Nazareno
compra e não paga, mais trambiqueiro do que tudo. Ele é crente, mas não é regenerado, não nasceu de novo. Aí, como que eu saio dessa pergunta? É um garoto, e eu tenho que tomar cuidado para... Aí eu falei, Espírito Santo, agora me dá uma resposta, tem que responder para ele. Aí eu falei para ele, filhão, deixa eu te explicar uma coisa. Teu pai, ele pode não beber, não fumar, não cheirar, não roubar ninguém, ser super trabalhador, amar a família e nunca ter adulterado. Só que a Bíblia fala assim, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando nós nascemos debaixo do pecado, da natureza adâmica. Isso significa que nós herdamos uma natureza corruptível. É por isso que Davi disse, em pecado fui formado, e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Ele estava dizendo que ele já nasceu pecando? Não, ele estava dizendo, eu herdei uma natureza corruptível. É por isso que todos precisam de Jesus, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Só existe uma porta para salvar teu pai. Atos capítulo 4, versículo 12 diz, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Aí ele disse assim, muito bom tua teoria, mas não convenceu. Eu falei para ele, filhão, deixa eu te explicar uma coisa, ninguém está livre de influência espiritual. Ou ele é de Deus ou é do diabo. Ou está na luz ou está nas trevas. E quem não está na luz está nas trevas. Mas ele não pratica as coisas das trevas, ele disse. Falei, rapaz, que garoto difícil de falar, né? E eu falei para ele, tá bom, teu pai é justo, tá ok. Vou fazer um teste com ele até onde vai a justiça dele. Ele disse, fala. Eu falei, vou pegar 2 armas. Exemplo, dá uma na mão do teu pai e a outra vem um assaltante com ela. Esse camarada vem e coloca uma arma na tua cara e diz, tu vai morrer. Se teu pai está com uma arma, ele atira nele, sim ou não? Claro que atira. E por que atira? Para me proteger. Então ele não é tão justo assim. Aprendi uma coisa, nós não somos salvos pela justiça própria. Nós somos salvos porque a justiça de Cristo nos alcançou. Nós até poderemos ser corretos porque andamos segundo a lei da consciência. Paulo fala disso no capítulo 2. Só que nós precisamos entender que temos uma natureza corruptível lá dentro e qualquer hora ela pode ressuscitar. Quando você está em Cristo, não, essa natureza é sepultada. Presta atenção nisso que eu estou falando. Aí tem crentes que acham, eu aceitei Jesus, eu sou crentão, eu oro todo dia, eu jejuo todo dia, eu leio a Bíblia direto, eu sou salvo. Aí ele acaba virando um fariseu, porque ele olha para todo mundo e vê todo mundo no inferno, mas ele está salvo. Não somos salvos pela nossa justiça. Nunca bebi, nunca fumei, nunca cheirei, nunca me prostituí, casei virgem. Faço tudo conforme a palavra de Deus. Mas ai de mim se não fosse a graça do Senhor na minha vida. Ai de mim se não fosse o favor do Senhor na minha vida. Então ninguém está livre de uma influência espiritual. Não existe um campo neutro de influência espiritual. Ou estamos na luz ou estamos debaixo de trevas. E a luz só existe em um lugar, em Cristo Jesus. Quem já foi salvo, quem vive na luz, levanta a mão e adora o eterno. Logo, a tua luta não é carnal, não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade. Você precisa ter percepção espiritual. Você precisa pedir um dom a Deus. Um dos dons do Espírito é discernimento, para entender quando é Deus, quando é o homem, quando é o diabo. Nós precisamos estar atentos ao mundo espiritual. As coisas vão acontecendo à nossa volta. As coisas vão acontecendo na nossa vida e a gente vai levando tudo para o lado natural. É um sem vergonha, não quer saber de Jesus, é um cachaceiro, é um drogado, é isso, é aquilo. Não é não, irmãos, ele está cego espiritualmente, ele está preso. O Deus desse século cegou o entendimento.
Existem fortalezas demoníacas que atuam na mente dele. Ele está algemado e acorrentado no mundo espiritual. E não é gritando, não é saindo no tapa, não é dizendo que vai se separar, que assim acontece. O crente vence as guerras através da oração, jejum e da palavra. Deus se trouxe aqui para te dizer: crente não vence nos lugares físicos, crente vence nos lugares espirituais. Crente não guerreia como a terra guerreia, crente guerreia com a mentalidade do céu. Talvez você esteja com muita raiva de alguém, talvez você esteja dizendo: fizeram isso e isso e isso comigo. Deixa eu te falar uma coisa: quando você ganha a mentalidade do céu, você começa a entender as coisas por uma ótica espiritual. Eu fico impressionado porque até no Antigo Testamento tem homens que tinham uma visão extraordinária do mundo espiritual. Um domingo de manhã, no Verãotinho, eu trouxe uma palavra e eu até falei sobre José. Eu disse que se Deus exaltasse José no tempo dele, pregando sobre o eu, José ia ser um camarada vingativo. José ia ser um camarada rancoroso, talvez mandaria... Imagina José, irmão, acaba de ser vendido para o Egito como escravo. Chega lá no Egito, olha isso, vai ouvindo isso aqui. Chega lá no Egito, da noite para o dia, ele já vira governador. O que ele ia fazer, irmãos? A raiva, a ira, o ódio ainda estava fresco no coração pelos irmãos. Aí o que Deus faz, pastor Marco? Ele espera isso adormecer para ir tratando. Deus está falando com alguém aqui. Talvez você não esteja conseguindo suportar alguém que está perto de você. E talvez você diga: eu já tentei, mas não consigo. Dobra o joelho hoje. Fala com Deus. Começa pedindo perdão a Deus pelos teus pecados. Dizendo: Senhor, eu não consigo, mas Tu podes. Começa uma mudança dentro de mim, e aí Deus vai começar a tratar isso na tua vida. Tem gente aqui, irmãos, que a vitória que está retida e travada no mundo espiritual só vai ser liberada quando ele começar a liberar perdão. Olha que coisa forte. Calabassuri anderébia. Quando José, já governador do Egito, ele tinha 17 anos quando foi como escravo, ele tinha 30 quando virou governador, já como governador do Egito. Os seus irmãos estão achando que estão na presença do segundo maior homem do Egito, mal sabiam que estavam na presença do seu próprio irmão. Aqueles que eles o mandaram como escravo para o Egito, aqueles que haviam jogado ele numa cisterna, eles não sonhavam que aquele poderoso governador era José. José se revela aos seus irmãos. E quando ele se revela, ele diz assim: não foram vocês quem me mandaram para cá, foi Deus quem me mandou. Está lá em Gênesis. Aí ele vai dizer por quê. Ele diz: foi Deus que me mandou para cá, e tem um propósito maior por trás de tudo isso. Presta atenção. Qual é o propósito? Preservar a semente de Abraão, Isaac e Jacó da fome que iria assolar a terra. Tem um propósito nessa tua guerra espiritual. Para de olhar tudo de uma maneira carnal, há um propósito nisso. Você precisa ser espiritual. Você precisa orar e dizer: Senhor, por quê? Porque tudo isso está acontecendo. Abre a minha visão, faz o teu nome ser glorificado. Até agora eu não estou entendendo nada. Lá na frente você vai entender. Jesus, ele falou sobre isso. O que eu faço hoje você não entende hoje, mas amanhã você entenderá. Olha a realidade de José. Deus disse que José ia estar em cima e os irmãos embaixo. Deus disse que José seria governador e os irmãos servos. Agora José está dentro da cisterna e os irmãos estão em cima. José, Josézão, hein? Cadê o rei? Cadê o governador? Cadê quem vai governar sobre nós? E talvez o coração de José está dizendo: quando chegar a hora, vocês me pagam. Já reparou que quanto mais raiva tu tem de uma situação e quer que resolva logo, mais Deus te cozinha? Quem já viveu isso aqui diz amém. É assim, Deus vai... O que ele está fazendo? Ele está trabalhando o teu caráter espiritual. Ele está te amadurecendo, ele está te colocando no prumo que ele quer para te usar. Quem toma posse dessa palavra? Não é do teu tempo, não é no teu tempo, não é do teu jeito, é no jeito dele. Ele comanda a tua vida. As tuas vitórias você não conquista aqui na terra, você conquista nos lugares celestiais.
Deus está te falando isso aqui essa noite. Tem coisa muito grande de Deus para chegar na tua vida. Mas você precisa perder a percepção terrena. Você nasceu de novo. Você não anda mais na carne. A Bíblia diz: andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Quem anda na carne, o seu corpo só reage àquilo que está na carne. Quando eu falo de carne, eu estou falando de eu. Quando a gente fala na carne, a gente pensa assim: está falando de adultério, de prostituição, de sexo, de um monte de coisa. Não é nada disso. Quer ver? Tem um bocado de gente carnal no nosso meio. Como assim, Eliardo? Vive vivendo prostituição, pornografia, Big Brother? Não estou falando disso, não. Eu estou falando, você teve um desentendimento com alguém. Aí tem gente que já fica: eu vou orar. Mas Jesus vai pegar ele. Ó. Eu já vi gente falando: vai botar na cadeira de roda, hein? Estou sentindo. Jesus, eu só vou parar de fazer essa campanha quando eu ver ele cair do 3º andar e... Gente, eu estou falando sério, tem gente assim, sim ou não? Ele se converteu, mas o espírito de exterminador do futuro ainda está atuando nele. É aquele espírito de Tiago e João: Jesus não receberam a gente não, vamos fazer aquilo. O quê? Vamos mandar cair fogo do céu e matar todo mundo. Aí o que Jesus diz para ele? De que espírito vós sois? São salvos, são crentes, mas continua com mentalidade vingativa. Ei, Deus está falando com alguém aqui. Ele só vai começar a atuar na tua vida quando você largar a casca carnal e começar a andar como homem espiritual. Porque a tua vitória não está no mundo físico, está no mundo espiritual. E para ganhar ela, você vai ter que entrar lá. Não tem jeito, irmão. Não tem jeito. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Já estou encerrando. Ele está dizendo: o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. A bênção é espiritual e ela está nos lugares celestiais. Só que eu não quero bênção espiritual não, Eliardo. Eu quero bênção física. Eu não estou pedindo batismo com o Espírito Santo não. Tem gente que está entendendo isso aqui. Eu estou pedindo carro. Eu estou pedindo a casa própria. Quero saber de bênçãos espirituais não. Quando ele fala isso, ele não está falando de dons espirituais, de fruto do Espírito. Pastor Joel, quando ele diz assim, as bênçãos são espirituais e estão nos lugares celestiais, ele está dizendo que antes da bênção se concretizar aqui no mundo físico, ela começa se concretizando no mundo espiritual. Porque o mundo físico só reflete aquilo que está no mundo espiritual. Você vai bater na tecla a vida toda, você vai bater na porta a vida toda, você vai tentar resolver do teu jeito a vida toda e a porta não vai abrir. Quer um conselho? Já foi em vários lugares, já distribuiu vários currículos, já fez tudo o que podia fazer e não deu jeito não. Porque Deus está tentando te ensinar, igual ensinou a Ana. Ana está perturbando Penina: eu tenho um filho, tu não tem, eu posso gerar, tu não pode, eu posso fazer e tu não pode. E Ana está ali querendo brigar, discutir, e está com raiva, Quando ela entende que cansa na terra de bater aqui na terra, e o que ela faz? Ela vai para o altar, ela se humilha, ela chora igual uma embriagada. O profeta, ele olha para ela e diz: está bêbada, ela não é da terra, está fazendo coisa de louco. É aí que quando ela começa a orar aqui, começa a mexer o mundo espiritual, e a vitória vai começar a se materializar no mundo físico. Eremanara suricanderemanara xandarabanácia. Ainda não entendi, Eliardo. Vai entender agora. Se você não entender agora, vou te dar um exemplo. Está igual Nicodemo. Se eu te falo de coisas terrenas e tu não entende, se eu falar então de espiritual, o negócio vai ficar mais difícil ainda, né? Então vamos para o físico. Vou te dar um exemplo aqui. Se eu colocasse R$5.000, me dá o número da tua conta, e você me deu. Aí eu coloco R$5.000 na tua conta. Você vai fazer assim, dinheiro vai sair lá da conta do banco voando assim, vai parar na tua mão, sim ou não? Não. O que vai ter que acontecer? Você vai ter que levantar, largar a preguiça, ir lá no caixa eletrônico, digitar a senha para sacar, sim ou não? Então, gente, o mundo espiritual também é assim. E tem um detalhe: ninguém pode ir por você.
eu vou para o círculo de oração. Nada contra, irmãos. Eu muitas vezes já chamei a irmã Cíntia e falei: irmã Cíntia, eu estou num propósito assim, assado, me ajuda em oração, tal. Nada contra. Só que eu estou dizendo, tem senha que é particular, pastor. Se a gente não for lá e não sacar o que Deus tem no mundo espiritual para a gente, não chega. Deus está falando para alguém aqui: sacode a poeira, desliga, vale a pena ver de novo. Alamanara Suri Candarábia. Para de ver Big Brother, desliga essa televisão e vai gastar tempo no altar de Deus. Tem uma senha. A senha é Jeremias 33:3. Clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Fica de pé adorando e bendizendo esse nome que eu estou sentindo. Eu sinto essa presença aqui. Campeão, vou falar contigo que está aí e ainda não entregou sua vida a Jesus. Eu vou fazer 2 orações e o pastor Eliseu me autorizou. 2 orações. Uma é para quem quer render a sua vida ao Senhor Jesus. Você já tentou de tudo, já bateu todas as portas, já tentou resolver do teu jeito, não deu certo, né, campeão? Então chegou a hora, sai do teu lugar e venha, porque Jesus, ele vai te ensinar a entrar no mundo espiritual e resolver esse problema que ninguém consegue resolver. Agora eu quero que servos de Deus, eu estou chamando um povo que ainda não aceitou Jesus, que estava afastado dos caminhos do Senhor Jesus, sai do seu lugar correndo e vem aqui, porque eu vou orar por você. Ele marcou essa noite para falar contigo, para ministrar na tua vida, para fazer o sobrenatural de Deus na tua vida. Tá a primeira alma para Jesus aqui, a igreja aplaude. Traz ela até aqui, irmão João Batista. A primeira já está aqui, cadê a segunda vida para Jesus? Sai do teu lugar e venha, venha, venha. Corre, corre, porque Jesus tem pressa em fazer o que Ele veio, te trouxe aqui para começar a fazer na tua vida. É tempo de mudança, é tempo de restauração, é tempo de transformação. Então saia do teu lugar e venha entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira oração que eu vou fazer. A segunda, presta atenção. Você está em vales, em lutas, em batalhas terríveis e não está sabendo o que fazer. Eliardi, eu ouvi a palavra e eu estou tentando entender. Eu entendi a palavra, mas como que eu vou fazer? Eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui. Você que está naquela batalha, naquela guerra, naquela luta há muito tempo. Eu estou falando de causas impossíveis. Eu estou falando de causas que os homens na terra não podem resolver. Eu estou falando daquilo que já fugiu do controle humano, mas ainda não fugiu do controle de Deus. Sai do teu lugar, porque eu vou orar e vou ministrar sobre a tua vida. Estou chamando crente também, irmãos. Agora, irmã, é Delci ou Teoci? Delci, traz ela mais para cá. Eu quero que quem vai vir aceitar Jesus, entregar sua vida ao Senhor Jesus, voltar para os caminhos do Senhor Jesus, fique aqui no meu lado esquerdo. E esses irmãos que estão travando batalhas espirituais, já lutaram, estão cansados de tanto lutar, já não tem mais força, e está precisando de um socorro do Senhor. Eu vou orar pela tua vida. Essa noite é noite de renovo espiritual. Tem gente que está aqui e está dizendo: Eliardi, eu não tenho mais tempo. Na verdade eu até tenho tempo, mas eu não tenho forças mais de lutar. Eu já usei todas as minhas armas humanas. Eu já gastei todo o meu vocabulário. Eu já fiz tudo do meu jeito e até agora não consegui resolver nada. Eu preciso que Deus me dê forças. A oração é para que Deus te dê forças e estratégia para vencer esta batalha espiritual. Os demônios vão continuar aprisionando vidas dentro da tua família se você permitir. Ei, eu te ensinei aqui nesta noite um caminho para guerrear. Eu te ensinei aqui nesta noite que existem guerras que não vão ser vencidas no grito. Existem guerras que só podem ser vencidas espiritualmente. Uma vida está se entregando ao Senhor Jesus aqui. O Espírito Santo de Deus está incomodando o meu coração. Tem mais alguém que estará aqui esta noite?
sabe que precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus, sabe que precisa voltar para os caminhos do Senhor, e ainda não tomou essa decisão, é hora de voltar, é hora de se arrepender, é hora de deixar o Espírito Santo de Deus entrar e conduzir a tua vida. Olha para cá, queridos. Quando nós somos carnais, porque tem muito crente que é carnal e não sabe. A gente fala de carnal e a gente pensa que carnal é só quem fica cobiçando mulher do próximo, pecando na rua, fazendo... Não, irmãos. Tem gente que aceitou Jesus e ele dá limites para Jesus operar na vida dele. Sabe como é que é isso? Ele diz assim: Senhor, até aqui o Senhor vai, daqui para cá é comigo, eu vou resolver do meu jeito. Jesus está falando para alguém aqui: se você quer ser espiritual, eu te ensinei as armas espirituais de como você lutar. Agora sabe o que você vai fazer? O carro da tua vida, você está no volante. O carro da tua vida é você quem governa. Sabe o que você vai fazer hoje? Você vai para o banco de trás e colocar Jesus no volante da tua vida. Você vai dizer assim para o Senhor: Senhor, eu vou orar e eu vou pedir a tua direção, e o Senhor vai começar a me conduzir onde eu tenho que ir. Deus tem um caminho de vitória para a tua vida. Alabaxandarábia. Deus tem um caminho de bênçãos para a tua vida. Ele tem um caminho novo para a tua vida, mas você precisa de verdade deixar Ele conduzir o carro da tua vida. Deixa Ele pegar o leme do teu barco. Deixa Ele te conduzir, porque Ele tem caminhos perfeitos para a tua vida. Quando a Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. A Bíblia está dizendo: faça a sua parte e Deus vai fazer a parte dele na tua vida. Eu vou orar aqui, vocês vão começar no refrão desse hino: remove a minha pedra, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti nesta noite a minha geração, a Tua igreja nas Tuas mãos, e eu ministro nesta noite, debaixo da autoridade do Teu nome, um novo tempo sobre a vida do Teu povo. O Teu povo hoje está largando a direção do leme e está deixando o Senhor assumir o controle. O Teu povo hoje está se comprometendo de entrar no mundo espiritual. A Bíblia diz, a Tua palavra diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É só em Ti que podemos obter êxito, e nós ministramos um tempo de vitória para a vida do Teu povo. Remove a minha pedra. Remove a minha pedra. Levanta a tua mão para o céu e chama pelo nome. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, e faz um milagre, me torna nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Segura. Eu quero saber agora quem está entregando a sua vida ao Senhor Jesus, ou quem quer voltar. Vem, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Isso. Tem mais alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor Jesus Cristo? Tem mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Vem, pode vir até aqui à frente. Isso, tem duas pessoas aqui. Há mais alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Talvez ainda esteja lá atrás, ou quer voltar para os caminhos do Senhor Jesus Cristo. Se tiver, sai do seu lugar correndo, depressa. Deus tem um propósito na tua vida. Deus não te abandonou, Deus não te esqueceu. Se tem, sai do teu lugar rapidinho e vem aqui. Igreja, estenda as mãos para cá. Só tem duas pessoas, nós glorificamos a Deus. O profeta Isaías, 740 anos antes de Cristo, ele profetizou e disse: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Cada vez que uma alma se rende ao Senhor Jesus, Jesus fica satisfeito por essa vida que se rendeu e valorizou o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário.
Pai, estas vidas estão aqui agora. Estas vidas estão se rendendo ao Senhor Jesus Cristo. Estão te confessando e aceitando ao Senhor como o único e suficiente Salvador. Nós te glorificamos pela vida de cada um deles nesta noite. Senhor, quebra as cadeias espirituais, arranca a cegueira espiritual, destrói as fortalezas da mente. Inicia nesta hora o milagre da regeneração e do novo nascimento. Faz o teu sobrenatural em nome de Jesus Cristo. Remove a minha pedra. Adore ao Senhor Jesus essa noite. Remove a minha pedra, chama pelo nome. Volta para o seu lugar adorando e bendizendo ao Senhor Jesus. Vocês dois fiquem aqui. Transforma a minha vida, Faz um milagre, me toca nesta hora, chama para fora. ressuscita-me. Está esperando Ele? Glória a Deus. Sabe o que vocês vão fazer agora? Não precisa ficar com vergonha não. Olha para essa família linda. Ó, vocês agora fazem parte. Se é verdade que a igreja está feliz, super, ultra, mega, power feliz, levanta as duas mãos assim bem alto com um sorriso Colgate no rosto. Cruza os braços e diga assim: bem-vindos à família de quem? De Jesus. Amém?